Hoje é dia de conversarmos com a economista e vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o Codevate, a Cíntia Agostini, falando sobre os auxílios aprovados para a população de baixa renda e os impactos fiscais. Se fala em mais de 41 bilhões de reais essas medidas que aumentam o Auxílio Brasil, concedem benefícios a caminhoneiros, taxistas. Cíntia, a gente vive um momento onde as economias das pessoas estão se deteriorando e é uma proposta que, independente dos seus questionamentos eleitoreiros que pode ser feita, a situação econômica das famílias está complicadíssima, principalmente em função da inflação elevada. Tudo bem, Cíntia? Bom dia. Bom dia, Nicolas, Rita, os Bom nossos dia. ouvintes da Rádio Independente. Exatamente isso, né? Nós vivemos, e a gente já tem conversado com o nosso ouvinte sobre isso, né? Nós vivemos diariamente a inflação, né? A inflação em tudo que a gente consome e os preços aumentando e a nossa renda proporcionalmente não aumenta nas mesmas condições. Temos aí 2, 3 anos, né? Talvez indo para o terceiro ano de muitos impactos daquilo que acontece externamente nos influenciando, da pandemia, do conflito na Ucrânia, né, de todos estes aspectos que, somados com questões que são nacionais, questões desde climáticas até outras, tem sim feito com que as famílias de baixa renda ou a população mais carente tenha sentido mais o impacto disso tudo. Os preços aumentam e as rendas dessas pessoas não têm aumentado nas mesmas proporções. Cabe aqui salientar, né? Nós temos 40% dos brasileiros nesta faixa de população economicamente ativa, ou seja, em condições de estar trabalhando na informalidade, né? E a informalidade talvez tenha sido, todos os setores vinculados a ela, os mais afetados. Por quê? Porque estes serviços as pessoas abriram mão e as pessoas que recebem, né, que estão no mercado informal, elas dependem do dinheiro do dia a dia, elas não têm uma segurança em qualquer tipo de relação de trabalho que dê conta das suas vidas. Fato é de que lá, durante a pandemia, nós vamos lembrar, o governo federal e não só o nosso governo, todos os países fizeram movimentos para apoiar a sociedade, para manter a renda da população. No nosso caso aqui, né, foi ter um auxílio emergencial, lá naquela perspectiva já se aumentou um pouco o que era ainda o programa Bolsa Família, Auxílio Brasil, né, a questão de jornada de trabalho que houve redução, se mantendo a empregabilidade das pessoas, tudo para fazer frente a um período muito crítico, que nós imaginávamos que estaríamos saindo dele. No entanto, com todo esse contexto que a gente falava agora, a gente ainda não saiu. Por isso, esta proposta, que é de uma PEC, que, como bem disse o Nicolas, pode ser questionada sob diversas perspectivas, mas que ela não pode ser questionada na sua necessidade de ajudar as populações hoje que são mais carentes e precisam de ajuda. Então, nós estamos falando de uma ampliação do Auxílio Brasil, sim, de 400 para 600 reais, para um contingente aí de 18 milhões de famílias. E quem recebe isso, né? É quem está cadastrado lá no cadastro único, então ainda tem condições de cadastrar, mas não é garantido a entrega desses recursos, e que ganha menos de R$ 200 de renda per capita. Imaginem vocês que são famílias com 13,5 pessoas por família, que cada pessoa recebe, em média, R$ 200. É disso que nós estamos falando no Auxílio Brasil. O Vale Gás, que já estava sendo, né, repassado para a população, mas que agora também duplica, ou seja, a possibilidade de um botijão de gás por mês. E os outros, né, o auxílio para os caminhoneiros, o auxílio para os taxistas, o subsídio que nós temos ali para gratuidade para os idosos e tal, todos eles foram aprovados na PEC, mas cabe aqui um alerta: eles ainda não foram regulamentados. Então, o que está valendo já agora e que é possível fazer é o Auxílio Brasil e o Vale Gás, que já existem e que estão sofrendo aumentos. O restante não tem regulamentação, então não acontece já imediatamente. Vai ter que passar por um processo de regulamentação para daí acontecer. E este é um período que é chave, né, em tão pouco tempo, porque esses auxílios estão previstos até o final do ano, de conseguir, né, fazer a regulamentação, e essa regulamentação está aprovada com os seus critérios. Quem é que recebe? Qual é a característica? Por exemplo, no caso dos taxistas, no caso dos caminhoneiros que vão receber esses auxílios. Então, nós não temos regulamentação para isso ainda. E essa regulamentação ela vai conseguir acontecer em função de algo que foi aprovado vinculado a essa PEC, que é o estado de emergência, ou seja, é uma situação crítica e que merece ser vista.
E aí vem o contexto daquilo que é dito, né, no título da minha fala de hoje. Tá, quais são os impactos disso? Os impactos disso é romper com algo que nós, enquanto sociedade brasileira, acordamos há 3 anos atrás, 4 anos atrás, que é o tal do nosso teto de gastos. Quer dizer que os nossos gastos só crescem de acordo com o que cresce a inflação. Estas medidas que estão sendo consideradas emergenciais rompem com esse teto de gastos. E a gente pode falar em impacto líquido, impacto bruto, qual que a gente queira, mas fato é de que haverá, sim, uma disponibilidade de recursos para a sociedade que precisa e que vai ter impacto, inclusive de pressão inflacionária, e que isso vai ter que sair de algum jeito do caixa da União, e alguns deles, né, impactam também nos estados e municípios. Então, não, por mais que nós olhemos para diversas formas de relacionar esse impacto, ele tem sim um impacto, se a gente olhar fiscalmente o governo, e que ninguém tem dúvida de que as pessoas têm que receber, mas que vão ali na frente já estão demonstrando uma perspectiva de pressão inflacionária para o ano que vem e de crescimento a menor para o ano que vem. Já se fala em inflação de 5% para o ano que vem e crescimento de 0,5%, tudo isso vinculado a esse cenário internacional, ao cenário nacional e, obviamente, associado também a estas características dos nossos gastos que estão acontecendo agora e que rompem com regras que nós tínhamos acordado há algum tempo atrás. Sociedade brasileira tinha aceitado isso como regra e que agora a gente está rompendo com essa perspectiva destes auxílios a maior nesses últimos meses do ano de 2022. Bom, Cíntia, você fala mais uma vez em relação a esses reflexos, para a gente entender de forma clara. Para o ano que vem, de que forma que isso pode impactar? Você fala em uma inflação, inclusive, menor. A gente deve ter, inclusive, deflação agora nos próximos meses, em função da queda no preço dos combustíveis e também essa possibilidade das pessoas consumirem um pouco mais. Mas essa conta vai vir para o próximo presidente ou para o presidente que se reeleger? Vai vir, não tem como ser diferente, porque o que acontece? Nós estamos injetando dinheiro na economia, colocando dinheiro à disposição da sociedade. À medida que a sociedade tem dinheiro, ela vai conseguir consumir, pagar suas contas e consumir. E vamos lembrar que as nossas cadeias de valor e as entregas dos produtos não estão ajustadas ainda. Então, a gente tem um desequilíbrio, esse dinheiro à disposição das pessoas, elas vão consumir mais, né? Vão conseguir dar conta das suas vidas melhor e vai ter uma pressão por aumento de preços. Então, nós já estamos falando, sim, de uma inflação maior no ano que vem. O dado de ontem é um dado de mais de 5%, né, para uma inflação do ano que vem, e um crescimento da economia de 0,5%, ou seja, inflação maior e crescimento menor. Os analistas, de uma forma geral, já não olham mais para os impactos desse ano. Esse ano vai dar conta melhor, que é um pouco do que tu disseste, né, Nicolas? Mas sim, no ano que vem vai ter uma pressão inflacionária e vai ter uma conta a se pagar no ano que vem. Não é necessariamente pelos governos, porque os governos passam, mas é pela sociedade brasileira que vai sim ter aí algumas coisas que vão deixar de ser feitas para atender a outras. Esta sempre é uma opção. E uma delas vai ser no impacto no aumento de preços de uma forma geral, sim. O fato que a gente, algo que a gente não tem como escapar, né, Cintia, é uma coisa de cada vez, né, um passo de cada vez e vamos vendo o que acontece, tentando driblar de alguma forma a situação. É isso que a gente pode dizer com certeza. Individualmente eu não tenho dúvida, né, Rita, que cada um tem que olhar para a sua vida e tentar dar conta da melhor forma. E enquanto sociedade, né, a melhor tomada de decisão, a mais coerente, que ninguém tem dúvida nenhuma de que tem uma população que está vivendo em situação bastante difícil, então que ela precisa ser vista com cautela e com cuidado, e a responsabilidade, né, de todos que governam os estados, os municípios e o país, com uma responsabilidade que é uma responsabilidade com a sociedade e tentando equilibrar isso da melhor forma. Tá bem, Cintia. Obrigado pelas informações e até a próxima semana. Bom dia, até a próxima semana. Um abraço a todos. Um abraço. A Cíntia Agostini, que participa conosco do quadro Direto ao Ponto, nas terças-feiras, economista e vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari. Rita, os ouvintes participam conosco pelo 999-7877.